Volume 1. Capítulo 1. Parte 3. Stephanie parecia prestes a comê-lo vivo, mas Sora apenas sorriu de volta. Até mesmo acenando com a mão. Você não conseguiu ver a trapaça dela porque estava na defensiva. Pessoas como você, que querem vencer da forma mais segura possível, sem correr riscos, estão ocupadas demais se protegendo para realmente ver o que o outro jogador está fazendo. Rindo com desprezo, ele soltou a voz. Simplório, pavio curto, sem controle emocional, conservador. Honestamente falando, você nunca teve uma chance. Se você simplesmente calasse a boca e me ouvisse. Stephanie se levantou da cadeira e parecia prestes a agarrá-lo, mas Sora interrompeu. Então vamos jogar um jogo. O quê? Pego de surpresa. Mas com uma desconfiança incontida, Stephanie ouviu as palavras de Sora. Palavras de Sora. O que? Você não precisa pensar muito sobre isso. É só pedra, papel, tesoura. Você conhece? Pedra, papel, tesoura. Pedra. E bem, com certeza. Ótimo, fico feliz em saber que você também tem isso neste mundo. Então, vamos jogar isso. Mas. Ele levantou um dedo. Lenta e cuidadosamente, Sora explicou. Não é um jogo de pedra, papel, tesoura comum, está pronto? Eu só vou jogar. Papel. O quê? Se eu jogar qualquer outra coisa, eu perco. Mas, se eu jogar outra coisa que vença. Você também perde, então é um empate, e, é claro, se eu jogar qualquer outra coisa e você tiver a mesma coisa, então eu perco. Se ele jogar qualquer coisa que não seja papel, ele perde? Sem entender o que esse homem estava dizendo, Stephanie levantou ainda mais a guarda. E qual é a aposta? Sora sorriu como se dissesse, ainda bem que podemos ir direto ao ponto. Se você ganhar, eu farei tudo o que você pedir. Posso lhe explicar o motivo pelo qual você perdeu, a verdade sobre a trapaça e se você me mandar morrer por ter insultado seu avô idiota, então é isso. Seu pequeno. E se eu ganhar, você terá de fazer tudo o que eu pedir. O rosto de Sora estava jovial, mas mais frio do que o gelo, enquanto se esticava em um sorriso inquietante. De forma grosseira, repulsiva e até mesmo impiedosa, ele continuou. Estou arriscando minha vida aqui, com certeza você não se importa em arriscar sua castidade e tal. Stephanie sentiu o sangue que havia subido até a cabeça recuar com um calafrio. Isso, no entanto, esfriou sua cabeça e, com cuidado, ela perguntou. E nós desenharmos? Vou lhe dar uma dica sobre a trapaça e, em troca. Sora fez uma inversão repentina, sorrindo enquanto coçava a cabeça timidamente. Talvez você possa me conceder apenas um pequeno favor. Devemos ser capazes de sobreviver com o que temos, mas, para dizer a verdade, depois de nossas 4 noites aqui, não. 4 noites aqui, não teremos comida nem lugar para ficar. Já estávamos preocupados com o que fazer em seguida. Em outras palavras, você quer que eu lhe dê acomodação? Sora respondeu às palavras de Stephanie com um sorriso alegre. Era só isso? Aparentemente, esse cara só queria se divertir por um tempo. O que você está dizendo? Está desistindo? Bem, é verdade que mesmo que você saiba da traição dela agora, não é como se você não poderá mais ser a rainha. Vejo que você gosta de jogar na defensiva, e não há necessidade real de correr esse risco, portanto, não precisa fazê-lo se não quiser. Não quiser. Uma provocação muito evidente. Era muito fácil de perceber, mas
Stephanie decidiu concordar com ela mesmo assim. Muito bem, senhor, vou aceitar o seu desafio, Achente. Essa palavra era um juramento que significava um jogo de acordo com os 10 pactos. 1. Juramento a Deus de que a pessoa estava pronta e disposta a seguir os 10 pactos. Em uma aposta absolutamente obrigatória. Muito bem, então eu aceito. Achente. Sora fez seu juramento, acompanhado de um sorriso, e um comentário que obscureceu seu verdadeiro objetivo. Stephanie, no entanto, já estava furiosamente agitando pensamentos em sua cabeça. Ele só vai jogar papel? Será que ele acha que, se ele disser isso, eu vou obedientemente jogar uma tesoura? Olhando para as condições em que suas intenções são óbvias. Ele está jogando para empatar, essa é a única maneira de ver a situação. Esse homem só quer um lugar para ficar, e ele nem mesmo sabe de fato como ela atraiu. Certamente, essa era a verdade. Se ele perder, se ele não jogar papel, então os resultados possíveis para cada uma de minhas escolhas são pedra e 2 vitórias e 1 derrota. Tesoura e 2 vitórias e 1 empate. Papel, 1 vitória. Para 2 empates. Depois que ele declarou que só jogaria papel. Se eu fosse jogar tesoura, ele jogaria pedra. Ele deve estar pensando em rir de mim. Sim, exatamente como eu planejei, parabéns pela inocência, idiota. Dito isso, se eu jogar papel, não perderei, não importa o que aconteça. É quase certo que haverá um empate, que é exatamente o que ele quer. Esse idiota acha que não há chance de eu jogar pedra. Porque é a única maneira que eu poderia perder. Está me fazendo de bobo. Quer eu jogue pedra ou tesoura, minhas chances de ganhar são de 2 para 1. Não vou deixar que ele faça o que quer, Stephanie olhou fixamente para Sora. Ifem. Não, acalme-se, pense objetivamente. Stephanie advertiu a si mesma e circulou seus pensamentos mais uma vez. Ele a havia chamado de fantoche, emocional, simplória. Deveria se permitir ser provocada por isso para provar o ponto de vista dele? Para provar seu ponto de vista? Enquanto se advertia assim, Stephanie percebeu algo. É claro. É tão óbvio. Esse homem, esse patife, não tem escolha a não ser jogar o papel como ele declarou. Não há outra maneira de ele vencer. O que significa que não importa o que eu jogue, ele só pode jogar o papel como ele declarou. Se ele ganhar, sorte dele, e, se empatar, é exatamente como ele planejou, é assim que é. Porque ele pode perder, não importa o que jogue. Bem, você já está pronto? Sora estava sorrindo como se já tivesse vencido, mas só estou esperando por você. Você está preparada para defender os pactos? Stephanie respondeu com a mesma certeza de vitória. Posso ver sua mão. Já estou vendo sua mão, grite de derrota. Certo, então vamos lá, oh sim, pedra, papel, tesoura. Foi o que Stephanie jogou. Mas seus olhos. O quê? Se arregalaram com a pedra de Sora. Como foi possível? Isso não foi. Eu lhe dou pontos por não se deixar levar pela isca e ir direto para a pedra. Mas isso não é suficiente. Limpando o sorriso bobo do rosto com uma compostura implacável, Sora calmamente ajustou sua posição na cama e falou em nome dos pensamentos de Stephanie. Você estava sendo atraída, prestes a jogar a pedra, a única maneira de perder. Hífen.
Mas então minha expressão fez você se acalmar e perceber que eu não tinha maneira de ganhar, exceto jogando o papel. O que? Ele tinha percebido, espere, então sua expressão e estava apenas agindo? Então, tudo bem, e mais, se você quisesse me vencer, deveria ter jogado o papel. Jogado o papel. Assim, você teria destruído minha única chance de vencer e teria o dobro de chances de me derrotar. Ele tinha visto tudo, não, conduziu tudo. NGH. Stephanie mordeu o lábio, dobrou os joelhos e colocou as mãos no chão. Ele sabia como ela se acalmaria, e que, além disso, ela tentaria a vitória. Vitória. Então era isso. Essa era a razão pela qual Stephanie havia perdido mais cedo naquele dia. Parecia que era isso que ele estava dizendo. Mas ele continuou. Além disso, todo esse jogo está sendo preparado para que eu ganhe em primeiro lugar. Eu sei. Você queria empatar. Tudo bem, eu lhe darei um lugar. Abatida, Stephanie lhe deu essa resposta, mas... Sim, isso. Esse é o problema. Não foi isso que eu disse, sabe? Desculpe-me? Pense bem e com cuidado. Foi isso que eu disse, sim. Talvez você possa me conceder um pequeno favor. Devemos ser capazes de sobreviver com o que temos, mas, para dizer a verdade, depois de nossas 4 noites aqui, não teremos comida nem lugar para comer. Já estávamos preocupados com o que fazer em seguida. Muito bem, a pergunta é a seguinte. Eu disse o que era o pequeno favor. O que? Protestou Stephanie ferozmente, levantando-se em um instante. Em pânico. Mas eu perguntei, você quer um lugar, certo? Sim, esse é o problema e eu nunca disse que sim. Stephanie acelerou seu cérebro a todo vapor para relembrar o que havia acontecido momentos antes. Sem lugar para ficar, comida, o que fazer em seguida e essas palavras. Eram apenas decoração. Sora, esse cara, tinha apenas sorrido. E quem presumiu que isso significava que ele queria trabalhar por conta própria foi ninguém menos que outro que não. Ai! Agora você está vendo. Então, ouça meu pequeno pedido de favor com atenção e cuidado. Com um sorriso largo, ele apontou para Stephanie com um estrondo. Apaixone-se por mim. Houve um longo silêncio. Quem o quebrou foi a pessoa que estava observando silenciosamente a cena e Shiro. O irmão? O que foi, minha irmã? Está sem palavras diante do plano perfeito de seu. Plano perfeito do seu irmão? Sua irmã parecia não ter entendido, mas Sora continuou, embriagado pelo brilho de seu pedido. Seu pedido. O 6º dos 10 pactos, as promessas feitas pelos pactos são absolutamente vinculantes. E, de acordo com o 9º, eles eram. E, de acordo com o 9º, eles foram impostos pelo poder de Deus, de modo a serem impossíveis de serem quebrados. O que significaria, é claro, que isso independia da vontade do indivíduo. Mas... O que você quer dizer? Disse a irmã, ainda confusa. Em seguida, foi Sora quem olhou para ela. Incrédulo. Nossa, como você é diferente, minha pequena Imoto. Ele gostava de usar palavras estrangeiras para dar efeito. É sobre os laços do amor, sabe? Se ela está obrigada pelas leis naturais deste mundo para defender os pactos, podemos esperar que ela caia aos meus pés, certo? O que significa que temos nossa casa, temos dinheiro e até mesmo pessoal. 3 coelhos com uma cajadada só. Sora parecia estar perguntando: você é tão inteligente, por que não consegue entender isso? Mas Shiro murmurou:
Por que não, e seja minha posse? HM? Poderia ter tudo. Vamos ver. Sora teve um momento de desordem. E então ele enviou seus pensamentos em alta velocidade. Se, como sua irmã sugeriu, ele tivesse ordenado ou seja minha posse, então as posses de sua posse seriam todas automaticamente suas. Isso é engraçado? Parece que isso seria, Por que ele não havia pensado nisso? Ela estava certa. Porque, quando Sora era o especialista nesse tipo de coisa, quando ele era o único que tinha a habilidade e o registro. Tinha a habilidade e o registro para apoiá-lo, ele. Irmão, seus sentimentos pessoais? Sora olhou para os olhos frios de sua irmã, que estavam semicerrados e... provavelmente não apenas por causa do sono. Ele agarrou sua cabeça e gritou. Não pode ser, pode ser? Será que meu medo desprezível de que se eu perder essa chance, nunca terei uma namorada para o resto da minha vida? Julgamento no momento em que mais importava? Não. Não pode. Como eu poderia fazer isso? Inconcebível. O fato de ele mesmo, o principal estrategista ter cometido tal erro. Sora ficou tonta. Com a voz embargada, Shiro continuou. Ainda mais fria. Irmão, você disse que não precisava de uma namorada. Você disse que eu era suficiente. Suficiente. Eu estava tentando ser legal. Estou muito triste. Sora se ajoelhou e abaixou a cabeça diante de sua irmã, que fez beicinho na cama. Por quê? Você sabe, eu não posso brincar com a minha irmã. E, de qualquer forma, você tem 11 anos de idade. A polícia viria me levar embora. Seu irmão está nessa fase da vida, você sabe. Eu sou um jovem e tenho. O irmão encheu o ar com uma enxurrada de desculpas. A irmã olhou para ele. Para ele sem se comover. Enquanto isso, a própria Stephanie, aquela a quem a exigência havia sido feita, agora ignorada, olhou para baixo e tremeu. De fato, assim como Sora havia previsto, os pactos não podiam ser recusados. Eles eram a lei absoluta do mundo. Então, seu rosto ficou quente e os batimentos cardíacos não paravam. Seu peito estava apertado por Sora, que agora ignorava ignorando-a e conversando com sua irmã. Mesmo que fosse a lei deste mundo. Não poderia ser. Não para esse cara. Não. Para esse idiota. Ela não podia estar com ciúmes. Você realmente acha que eu vou concordar com isso? Uau! Puta merda! Com seu tremor furioso, Stephanie finalmente explodiu e se levantou. Olhando atentamente para Sora, com a postura de rejeitar resolutamente o sentimento que havia sido plantado nela contra sua vontade, ainda. NGHH. Assim que fizeram contato visual, seu coração disparou e seu rosto ficou ainda mais quente. Ficou ainda mais quente. Que parte disso é um pequeno favor? O que você acha que significa brincar com o coração de uma jovem garota? Enquanto gritava com os olhos desviados em uma tentativa desesperada de disfarçar. Por mais enérgica que ela tenha se levantado, seu ímpeto estava diminuindo. Veja, e como. Sora coçou a bochecha, com o olhar flutuando desajeitadamente. Embora fosse exatamente o que ele havia planejado originalmente, seu tremendo descuido estragou o clima. E, por isso, ele pensou em suas opções. Ei, Shiro, o que devemos fazer? Não me pergunte. NGGHH.
Ele implorou piedosamente a irmã por ajuda e foi friamente dispensado. Ifenhaen. Então, Sora se conformou com a situação e limpou a garganta. Ele decidiu fingir que não havia cometido um erro. O desafio fez com que Sora se sentisse mais confortável. Ele sorriu de forma frívola. Todo mundo tem seus próprios padrões para o que é pouco. Você faz um lanche e... alguém diz, posso dar uma mordida nisso, e depois comem tudo e diz que foi uma mordida. Só de ouvir a voz de Sora, ela sentiu cócegas. Foi uma luta. Ela realmente gostaria que ele parasse de falar, mas não se cansava de ouvir sua voz. Sua voz. Ela se conteve com a desculpa de obter uma explicação e continuou discutindo. Alheio ao dilema feminino de Stephanie, Sora, 18 anos, virgem, e estava calmo. Virgem, e estava calmo. Ele apontou como se quisesse mostrar a uma aluna o erro dela. Sim, é isso mesmo. Você se distraiu com as regras do jogo e se esqueceu das premissas. Das premissas. Isso não é bom, você sabe, ignorar afirmações vagas demais. Vagas como essas. Mesmo considerando que eu as tornei intencionalmente difíceis de ver, enfatizando de forma intimidadora as condições de vitória e derrota. Ainda assim, você sabe? Em resumo, o que ele estava buscando nesse jogo era um empate. Isso é o que Stephanie estava certa o tempo todo. Mas isso não a levaria até lá. A questão. O problema é que, quer fosse um empate ou uma vitória, o risco para Stephanie era o mesmo. O mesmo. Essa era a verdadeira essência desse jogo, em outras palavras. Você, seu trapaceiro. É isso mesmo. Era uma trapaça. Era bastante razoável que Stephanie quisesse gritar isso com ele, mas... o que? Como você pode dizer uma coisa dessas? A culpa é sua por ter caído nessa. Isso é exatamente o que um vigarista diria. Ao ouvir o argumento de Stephanie, Shiro saiu de seu mau humor amuado para finalmente se intrometer. Terceiro dos 10 pactos. Os jogos são disputados por apostas e que cada um concorda que são de igual valor. Feliz por ver Shiro finalmente de volta ao seu lado, Sora continuou. É isso mesmo. A palavra-chave é o concorda. Da mesma forma, veja a quarta. Desde que não entre em conflito com a terceira, qualquer jogo ou aposta é permitido. O que significa? Contorcendo-se e levantando um dedo, Shiro respondeu. Vida, direitos, estes também podem ser apostados. Indubitavelmente, é isso mesmo. Então, quando você estiver fazendo as apostas, o jogo já estará. Já começou. Eles fizeram parecer que era uma explicação para Stephanie, mas na verdade era apenas mais brincadeiras entre irmãos. Mas então, Shiro. Mas você não precisava apostar sentimentos. De fato. Isso era inevitável como uma forma de testar que a vontade pessoal não desempenha um papel. Irmão. Me desculpe. Parecia que fingir que ele não havia cometido um erro não funcionava com sua irmã. Funcionava com sua irmã. Mas... como você ousa? Como ele ousa se tornar o primeiro amor dela por meio de tal fraude? Provavelmente era cruel culpar Stephanie, que ainda estava tentando argumentar com lágrimas nos olhos. Mas... o sexto dos 10 pactos. As apostas juradas pelos pactos são absolutamente obrigatórias. A menina de 11 anos, com pena em seus olhos, acertou o alvo de forma silenciosa, mas precisa. O alvo. Esquecer o significado e o peso disso e morder a isca dele, e foi seu erro. Isso mesmo, para começar, de acordo com os 10 pactos.
5. A parte desafiada terá o direito de determinar o jogo. Stephanie tinha o direito de rejeitar o jogo ou mudar as regras. Esses direitos haviam sido desconsiderados para iniciar o jogo por uma pessoa e somente uma pessoa. NGGHH. A própria Stephanie. Como se não tivesse mais o que dizer, Stephanie se abaixou e sentou no chão. No chão. Na verdade, o pacto havia sido feito, Stephanie já estava sentindo seus efeitos. Já estava sentindo seus efeitos. Essa era a prova de que o mundo reconhecia a validade do concurso. Concurso. Não importava o que Stephanie dissesse, ela havia perdido, e a aposta seria mantida. Então, suponho que você tenha entendido, Stephanie. RGH. Você. Seu desgraçado. Era o que ela queria gritar. Seus sentimentos não a deixavam. Além disso, ouvir seu nome ser chamado provocou uma onda de doce emoção. NNNMGGH, o que é isso? Ela explodiu em raiva, o que a levou a se ajoelhar e cotovelos e bater com a cabeça no chão. Uau, você está bem? Eu pareço estar bem? Quando Stephanie lançou um olhar para Sora com a testa vermelha e inchada, ele vacilou, mas continuou. Não, na verdade não. Mas fui eu quem ganhou a aposta, então vou fazer o que eu quero, ok? O que ele queria. Certo, seu objetivo não era fazer com que ela se apaixonasse por ele. Por ele em si. Agora ela se lembrava, era fazer com que ela caísse aos pés dele. Mas espere, pensou Stephanie. O pedido dele era que ela se apaixonasse por ele. Por ele. Não para seguir suas ordens. Isso significava que Stephanie não tinha obrigação de aceitar qualquer outra exigência dele. E você pensou que tinha me prendido. Isso tornava as coisas mais simples. Não importava o que ele perguntasse, tudo o que ela tinha que fazer era responder, não. Isso resolvia tudo. Ok, em primeiro lugar, Stephanie é muito longo, então posso chamá-la de um Stefan para abreviar? Para abreviar. Claro, não me importo. HH. Stefan acenou com a cabeça, feliz por ter seu nome abreviado. Sua decisão. Sua decisão, tomada segundos antes, de que não aceitaria mais nenhuma exigência. Não estava em lugar nenhum. Havia apenas uma donzela, com as bochechas coradas de alegria por ter recebido um apelido de seu amado. Não é, eu não me importo com o que você me chama. Sim, é isso mesmo. Com certeza. Mesmo assim, não preciso aceitar nenhum pedido que você faça depois disso. Escolhendo forçar uma explicação para si mesma, Steph ainda não tinha percebido que tudo o que ela tinha que fazer era sair correndo desta sala imediatamente. Ou seja, inconscientemente, ela havia decidido que queria ficar aqui ao lado de Sora. Certo, então você pode me chamar de Sora. Então, Steph. Você faz parte da família real, certo? Família real, certo? Aqui estava. De fato, se o objetivo dele era que ela caísse a seus pés e dinheiro, moradia, comida, ele pediria coisas como essas. No entanto, não havia nada que forçando Steph a atender a essas exigências. Steph riu internamente. Sora viria pedir, e ela diria diretamente, eu me recuso. Aquele vigarista perceberia seu erro, que visão teria sua cara. Mantendo a frase pronta, Steph esperou pela exigência de Sora. Então você deve ter uma casa grande. Podemos morar lá juntos por um tempo? Ah, sim, é claro. Corações negros. O quê? O
O quê? O quê? Steve entrou em um estado de confusão com suas próprias observações. Mas ela considerou. Seu rosto, que estava esquentando o suficiente para lhe causar uma hemorragia nasal. As palavras de Sora. Podemos morar lá juntos? Em resumo, ele quis dizer, bem, morar juntos. Ele quis dizer compartilhar um teto e coabitar. O que significava estar sempre juntos? O que significava compartilhar uma cama, um banho? Não é assim. Enquanto Steve batia a cabeça contra a parede de madeira, Sora perguntou. Com o rosto pálido. Você está, tipo, uau, eu não. Não está tudo bem. Então. Claro que está tudo bem. Ai. Não adianta. Steve olhou para o teto. Steve olhou para o teto com um sorriso sem humor. Na verdade, Sora havia cometido um erro espetacular. Um pedido sem força contratual. Mas Sora, que nunca tinha tido uma namorada na vida, Steve, que tinha acabado de ser forçada a experimentar seu primeiro amor. Trataram o fato de que a história tinha visto nações caírem por causa de um único amor. De forma muito leve. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.